Agora vamos para o grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para você construir a sua opinião. O presidente Jair Bolsonaro quer que o benefício do Renda Brasil, o novo programa social do governo, seja de pelo menos R$ 300. A equipe do ministro Paulo Guedes já apresentou propostas com valores mais baixos, mas o presidente não ficou satisfeito. Uma das alternativas para a ampliação do benefício é o corte de deduções do imposto de renda. O tema de hoje é: o governo deve acabar com benefícios que atingem principalmente a classe média para criar o programa social? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Boa noite, Caio. Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, por favor. Claro. O governo deve cortar deduções no imposto de renda para financiar o programa Renda Brasil? Ou, em outras palavras, o governo deve penalizar a classe média para aumentar a sua arrecadação? Penalizar a classe média com elevação da carga tributária é o que os governos do MDB, do PSDB e do PT fizeram aí ao longo de décadas, com resultados pífios na redução da desigualdade social. E fizeram isso de forma cínica e demagógica, em nome da universalização de serviços públicos de péssima qualidade e de uma distribuição de renda pouco eficaz que veio desacompanhada de formação intelectual e técnica e que não resgatou a nossa população vulnerável da dependência do Estado. Não à toa, segundo o Datafolha, 44% dos beneficiários do auxílio emergencial reconhecem que os R$ 600 do governo federal são atualmente sua única fonte de renda. Não à toa, o Brasil, mesmo quadruplicando o orçamento da educação, passa vergonha no Exame Internacional do Ensino Básico, o PISA, sem registrar qualquer avanço significativo ao longo de quase 2 décadas de avaliação. E quem financia esse Estado gastador, ineficiente e assistencialista? Pagador de impostos, que não recebe como contrapartida nem segurança, nem saúde e nem educação dignas. Pior, ainda tem que assistir ao assalto que as elites políticas corruptas promovem aos cofres públicos e que fica impune por ação ou por omissão da alta cúpula do judiciário. Então, além de gastador, de ineficiente e de assistencialista, o nosso Estado é corrompido e privilegiado, porque o funcionalismo público, em média, trabalha menos horas que o setor privado, recebe mais que o valor de mercado, tem aumentos reais de renda, goza de estabilidade no emprego, tem direito a férias mais extensas e fatura penduricalhos que complementam a sua remuneração, formando uma elite de servidores que ganham acima do teto constitucional, como nós acabamos de ver aqui no noticiário da CNN, nesse caso vergonhoso do desembargador. E, de novo, quem banca essa máquina gastadora, ineficiente, assistencialista, corrompida e privilegiada é você, contribuinte. A atual carga tributária no Brasil é superior a 1/3 do produto interno bruto. Então, em média, cada habitante do nosso país recolhe mais de R$11 mil de impostos por ano e trabalha pelo menos 4 meses. 4 meses só para quitar as suas despesas diretas e indiretas com o governo. A questão é que, como eu já disse, os serviços oferecidos pelo poder público, eles não possuem a abrangência e muito menos a qualidade necessária para a proteção e para a formação do cidadão. Assim, quem pode, matricula o seu filho em colégio particular, que ensina melhor que a rede pública. Quem consegue, escapa das filas do SUS e faz convênio médico. E quem tem condição, contrata seguro para os seus bens e fica enclausurado em prédios ou casas muradas com portaria 24 horas. Essas são algumas realidades das famílias de média e alta renda, que nominalmente são os maiores pagadores de tributo da sociedade civil. Eles pagam imposto sobre as suas propriedades, móveis e imóveis, imposto sobre o seu consumo, imposto sobre a sua renda, imposto sobre os empregos que geram, imposto sobre suas operações financeiras. Isso sem falar nas taxas, nas licenças e por aí vai. E depois de contribuir com governos gastadores, ineficientes, assistencialistas, corrompidos e privilegiados, isso em todas as esferas, tá? Municipal, estadual e federal. O cidadão conquistou o direito de, pelo menos, abater do seu imposto de renda seus gastos com saúde particular e educação privada, serviços básicos que o Estado deveria prover gratuitamente e com qualidade por obrigação constitucional.
Embora contabilmente os descontos com as despesas médicas e despesas educacionais sejam deduções tributárias, retirá-las tem o mesmo efeito prático de aumentar impostos, de aumentar a arrecadação do governo. E eu sou e sempre fui contra o aumento de impostos, ainda mais durante uma crise econômica, em que 2/3 da população economicamente ativa alega queda de renda. O espectador um pouco mais assíduo da CNN já me viu falar em substituição de impostos, mas sem aumentar a carga tributária geral e sempre visando tornar o nosso sistema arrecadatório mais justo para os mais vulneráveis e mais estimulante para a geração de emprego. Por isso eu vejo com bons olhos aquela ideia já debatida aqui do microimposto digital, que incidiria com uma alíquota baixíssima sobre as transações financeiras virtuais, mas desde que ele seja implementado para substituir os impostos que sufocam a folha de pagamento, principalmente na faixa até 2 salários mínimos. E a lógica é elementar. Se contratar fica mais barato para o empregador, a chance da iniciativa privada de criar novos postos de trabalho é muito maior. E essa medida não afetaria negativamente o salário do empregado. Isso é muito diferente, mas assim, muito diferente de apertar as famílias de média e alta renda para arrecadar fundos para um programa de renda mínima, independentemente dos méritos desse programa. Não é isso que a gente está discutindo aqui. Se o governo quiser fazer caixa, ele que se empenhe em economizar despesas. E a forma mais imediata de fazer isso é agilizando o trâmite da reforma administrativa, que ontem foi tema do nosso debate. Se o Renda Brasil tiver orçamento anual aí de 50 bilhões de reais, como está sendo ventilado pela imprensa ao longo do dia, a reforma administrativa sozinha poderia garantir a viabilidade do programa por muitos anos. E para fechar, um registro muito importante. Seria uma enorme decepção assistir a um governo eleito com um discurso liberal estrangular a família brasileira com encargos tributários. O caminho agora é poupar os cofres públicos e não bater a carteira do cidadão contribuinte. Suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, vamos concordar novamente, em parte. Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Toda vez que a gente fala em reforma tributária, a gente tem que ter em mente uma premissa básica que eu vou fazer questão de repetir toda vez que o debate girar em torno desse tema. O Brasil tributa muito e o Brasil tributa mal. Tributa muito quem sofre o maior impacto do imposto de renda em seu patrimônio e na sua renda. E tributa pouco quem tem maior capacidade contributiva, quem acumula a maior parte da riqueza no Brasil. Segundo um levantamento do World Wealth and Income Database, no Brasil, a faixa de 1% da população mais rica concentra quase 1/3 da renda do país. A faixa dos 10% mais ricos, 10% da população, acumula mais de metade de toda a renda do Brasil. Esse é o verdadeiro abismo social que existe nesse país e que o plano neoliberal pode perpetuar e até mesmo agravar. A discussão do debate de hoje é um exemplo perfeito disso. O presidente Jair Messias Bolsonaro quer criar um programa de transferência de renda, à semelhança do Bolsa Família, com auxílio mensal de R$ 300. Veja que esse é um aumento bastante generoso em relação ao atual Bolsa Família, cujo valor mensal é de R$ 190. O ministro Paulo Guedes já avisou ao presidente que conseguiria que esse auxílio chegasse no máximo ao valor de R$ 270. Já seria uma elevação substancial do valor mensal do benefício, mas o excelentíssimo presidente da República quer mais e já avisou o seu ministro, faz questão dos R$ 300. Mas por que desse aumento? E principalmente, de onde sairia esse valor? Eu imagino que para o telespectador atento, a razão dessa obstinação por esse aumento significativo do auxílio seja evidente. Os indicativos mostram que a transferência de renda do auxílio emergencial alavancou a popularidade do presidente da República. E a criação de um programa permanente, com aumento substancial do valor transferido e do número de pessoas beneficiadas, terá um impacto político e eleitoral expressivo. Trata-se de uma aposta importante para o plano de sucessão da presidência da República. Mas de onde vai sair esse valor? Uma pergunta fundamental, principalmente diante de um cenário de medidas de austeridade, de teto de gastos, que gradativamente vão minando os investimentos públicos, principalmente nas áreas sociais. Eu certamente estaria comemorando
se esse aumento do Bolsa Família tivesse contribuindo para a redução da desigualdade social no Brasil, se o aperfeiçoamento desse programa tão importante estivesse levando a uma aproximação das classes baixas e médias das classes mais altas. E dane-se se o governo Bolsonaro estivesse capitalizando politicamente com isso. Assim como a oposição no Congresso sabia que a aprovação do auxílio emergencial no valor digno de R$ 600 beneficiaria politicamente o presidente da República. Assim como eles, eu não veria qualquer problema se nós estivéssemos diante de um programa de transferência de renda que ia, de fato, auxiliar as camadas mais vulneráveis da sociedade e trabalhar para a diferença da desigualdade social. Mas não é bem isso. Não é bem isso que está acontecendo. Para se chegar ao valor do benefício de R$ 270 do novo Bolsa Família, o governo federal já avisou que pretende extinguir outros 27 programas e benefícios da área social. Entre eles, o abono salarial, que é destinado a quem ganha até 2 salários mínimos. Entre eles, o programa Farmácia Popular, que dá acesso gratuito e universal a medicamentos para hipertensão, diabetes, asma, o que gera, inclusive, uma economia indireta representativa nos gastos com saúde. Entre eles, o salário família, que é pago ao trabalhador de baixa renda, que possui filhos menores de 14 anos. Entre eles, o seguro-defeso, que é um benefício pago para os pescadores artesanais durante o período de reprodução dos peixes, época em que a pesca é proibida. Fica claro, portanto, que, mais uma vez, a reformulação dos programas sociais quer tirar do pobre para dar aos mais pobres, ao invés do óbvio, de tirar dos mais ricos. Essa nova proposta, a barganha que o Paulo Guedes fez para chegar aos R$ 300, objetivados pelo presidente da República, segue a mesma lógica, porque substancialmente a extinção das deduções não vai atingir as classes altas, vai ter um impacto fundamental na classe média, nas classes B e C. Hoje, pode ser deduzido no imposto de renda despesas com saúde, com médicos, dentistas, exames laboratoriais, etc., e também despesas com educação. Nesse último caso, a dedução é limitada a um valor de R$ 3.561. Essas deduções podem não afetar as classes mais baixas e, de fato, não afetam, porque não usam a rede privada. Mas elas são muito, muito importantes para a classe média, pois representam um alívio na altíssima carga tributária. Portanto, novamente se vê a tentativa de aumentar o lençol, tirando a coberta de quem já está passando frio, e não de quem tem um guarda-roupas lotado de roupas quentinhas. Medidas como essas não ajudam o Brasil a enfrentar o seu maior e mais crônico problema, ao lado do racismo, que é a histórica, terrível e inaceitável desigualdade social. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Claro. Bom, no espírito aí da convergência de ideias, né, eu subscrevo aí a sua frase de efeito inicial, doutor. Realmente, o Brasil tributa muito e tributa mal. Eu queria só fazer uma ressalva à sua fala. Eu acho precoce a gente criticar o governo, seja de forma positiva ou seja de forma negativa, sem saber o valor oficial proposto para o programa Renda Brasil, né? Então, é fundamental deixar isso bem claro para o espectador, que nós estamos aqui conjecturando, nós estamos elucubrando e tecendo hipóteses, né? E também é importante colocar que a renda mínima no Brasil é uma construção de décadas. Ela nasce no governo social-democrata do Fernando Henrique Cardoso, por meio de uma série de programas que posteriormente são unificados por ideia, inclusive, de um governador tucano, né, na gestão Lula. Isso, diante daquela dificuldade de implementar o programa Fome Zero, tudo isso é unificado, né, Vale Gás e tantas outras bolsas, né, por assim dizer, Bolsa Escola e por aí vai. Isso se torna o Bolsa Família, que tem aí uma remuneração média por família em torno de R$ 186. Ela oscila entre 186, 190, 191 reais. É muito diferente do cenário atual do auxílio emergencial, no qual as famílias do Bolsa Família, a maioria delas aderiu ao auxílio emergencial, porque obviamente são valores maiores, né, que está beneficiando essa população vulnerável, muitas vezes em valores superiores a R$ 1.000. E óbvio que isso não é sustentável aí no médio prazo. Então, qual que é a ideia aqui? É aproveitar que essa foi uma medida bem-vinda
né, não só pela sociedade, mas os economistas também aprovaram essa medida. Isso, querendo ou não, está segurando o nosso consumo interno. A gente já mostrou aqui para o espectador da CNN os dados da pesquisa Datafolha que mostram que mais 50% desses valores são destinados para gastos de alimentação. Você tem 25% de contas a pagar e outros 16% em despesas do lar, com produtos de higiene, esse tipo de coisa. Então, aqui a gente não está criticando o mérito do programa em si, mas sim criticando de onde pode vir esse dinheiro. Se é via tributação ou aumento de tributos, se é via endividamento do poder público, né? Ou se será pelo corte de despesas. Eu acho que esse que é o tema principal do debate. Caio, exatamente, concordo exatamente com você. E quando se falou pela primeira vez da extinção das deduções do imposto de renda, o que se tinha em mente, na verdade, era fazer uma dedução, era extinguir essas deduções para que depois se diminuíssem algumas alíquotas do imposto de renda. Porque, claro, de fato, o impacto financeiro nas despesas, na verdade não entra como despesas, entra como renúncias, o impacto disso no orçamento acaba sendo de uma ordem muito grande. Nós estamos falando de valores que giram em torno de 15 bilhões de reais. É um valor expressivo que realmente pode financiar outros programas sociais. Mas o problema é que se essa extinção da dedução não for acompanhada da diminuição das alíquotas, e tem uma pesquisa que mostra que a extinção das deduções poderia diminuir em até 8% todas as faixas das alíquotas do imposto de renda, uma pesquisa inclusive da USP aqui de São Paulo, isso não adianta nada. Isso, como você bem colocou na sua fala inicial, isso representa aumento de impostos. Mas essa dedução, ela não pode ser simplesmente negligenciada, ela é muito importante para dessufocar muitas famílias da sua enorme carga tributária. Isso é o que a gente tem que ter em mente. Tem uma fala bastante controversa do ministro Paulo Guedes do ano passado, que ele fala assim: você bota hoje uma alíquota de 27,5% e depois deixa o cara deduzir, fica todo mundo juntando em casa papelzinho de dentista, papelzinho de médico, isso além de ser regressivo porque pobre vai na assistência social, depois não recebe refund nenhum. Então, é regressivo, é ineficiente, melhor tirar todas as deduções, abaixa um pouquinho a alíquota, é muito mais simples, não é? Não, ministro, não é. O grande problema que a gente tem aqui é que nós temos, na nossa faixa de imposto de renda, uma grande discrepância. Nós, quem recebe uma renda mensal acima de 4.600 e pouquinho por mês, paga já a alíquota maior de 27,5%. Isso faz com que quem ganha 55 mil por ano paga de imposto de renda a mesma coisa, a mesma alíquota, que quem ganha 55 mil reais por mês. E ora, isso é claro que é um absurdo, é claro que isso é uma discrepância, é aí que tem que mexer, não tem que criticar o pobre do cidadão médio que está ali realmente contando o papelzinho no fim do mês para poder fechar as contas. Não poderia concordar mais, né? E principalmente já que a gente está falando de faixas de imposto de renda, né? O Estado brasileiro ele já começa tributando pesado, né, doutor? 7,5% para quem ganha R$ 1.900, né? Então, é disso que a gente está falando. E, de novo, essa hipótese que o doutor Bruno colocou também seria uma hipótese de substituição, né? Porque nenhum tributo é um fim em si mesmo, né? O que a gente não admite aqui, ou que eu imagino que a gente não admite, eu acho que deve ser um ponto pacífico, é não aumentar a carga tributária. Então, se for mais racional e se for mais progressivo, de acordo com o princípio da capacidade contributiva, da capacidade econômica de cada cidadão, se for mais racional, extinguir as deduções para baixar as alíquotas em geral, ou até de dar uma isenção completa para as faixas de renda mais baixas, eu acho isso perfeitamente razoável. O que você não pode, em hipótese alguma, é aumentar a carga tributária. E se você tira a dedução e não faz mais nada e deixa como está, na prática você aumenta a carga tributária e isso, a sociedade, isso tanto na oposição quanto na situação, né, as lideranças políticas, elas têm que insurgir contra essa sanha arrecadatória, né, que geralmente é uma tentação, vamos dizer assim, ubíqua em todos os governos.
Né? Bom, outra coisa que o doutor abordou. Aqui a gente fez, ao longo de décadas, né, a gente fez uma escolha, ao meu ver, equivocada na forma de tributação. Né? Porque você pode tributar produção, você pode tributar consumo, renda, transação, e parece que a gente está muito obcecado por tributar coisas materiais. E aí você vê aqueles impostos todos em cascata e tal. É infinitamente mais fácil hoje, com a digitalização dos processos, de você tributar os bytes. Por isso não é tão ruim o pessoal ficar falando, é a nova CPMF. A CPMF era o imposto do cheque, isso aí não tem nada a ver. É muito mais adequado você perceber a movimentação financeira, né, ampliar a base tributária, né, e aí colocar uma alíquota baixíssima. E nisso você vai desonerando folha de pagamento, você vai corrigindo essas distorções, mas nunca aumentando a carga tributária. Isso daí tem que ser, vamos dizer assim, um imperativo categórico da gestão fiscal do governo. A criação de um novo imposto, o imposto sobre transações eletrônicas, chame como quiser, que pode não ser CPMF, mas tem cheiro, gosto e forma de CPMF, ele aumenta a carga tributária e aumenta bastante. O grande problema desse tipo de imposto, que pode não ter o mesmo fato gerador da CPMF, mas vai atuar de uma forma muito parecida, é a cumulatividade. A cada transação, isso vai aumentando o valor do produto e do serviço, e isso vai onerar quem? O consumo. E o grande problema do sistema tributário nacional é que já há uma carga tributária enorme sobre o consumo. Você vai estar adicionando mais um. Você não vai estar substituindo de um lado para o outro. Você vai estar, sim, adicionando e vai deixar os produtos mais caros. Você pode deixar até os produtos da cesta básica mais caros com essas transações eletrônicas. É claro que esse ainda é um modelo muito etéreo e a gente não sabe o que são as transações eletrônicas. A gente tem que deixar isso bem claro, concordo com você. Mas, mais uma vez, se transação eletrônica incluir TED, incluir transação feita pelo Bankline, isso vai ser exatamente igual à CPMF. E isso vai aumentar a cada vez, vai aumentar o valor agregado do imposto a cada vez que se fizer uma transação. Então, se o padeiro compra trigo, a fábrica de trigo compra o seu insumo lá da plantação, ele vai comprar um trator, em cada uma dessas transações vai incidir o imposto e isso vai fazer o quê? O pão vai aumentar. Então, a gente tem que deixar muito claro, isso é sim um aumento de carga tributária. Ele pode não ser tão perceptível quanto um aumento de alíquota de imposto de renda, mas ele é sim um aumento que vai pegar as camadas mais vulneráveis. E, Caio, tem uma coisa aqui para a gente começar a discordar, a gente precisa... Eu não sou contra o aumento de impostos. Eu não sou contra o aumento da carga tributária. A questão é, de quem nós vamos aumentar esses impostos? Né? A gente não pode aumentar os impostos, a gente não pode colocar a conta no pobre, a gente não pode tirar do pobre, da classe média, para dar para o mais pobre. A gente precisa tirar dos mais ricos. Novamente, 1% da população do Brasil acumula quase 1/3 das riquezas do Brasil. É aí que a gente tem que mexer. É aí. Não é na classe média. Não é no médico, não é no dentista. Por favor. Então, mas só retomando, doutor, é o seguinte, se a carga tributária ela for ínfima, né, de fato há múltiplas transações, né, isso para produção e também para prestação de serviço, havendo aí múltiplas transações, se a carga tributária ela for ínfima, então a gente está falando ponto percentual, isso às vezes pode ter um impacto até menor, mas para mim a questão é fazer conta. E quando eu falo aumento de tributos ou criação de tributos, eu estou pensando sempre na carga tributária global, aquela que me referi na primeira fala, que é o quê? 1/3 do nosso produto interno bruto. Isso não pode mais mudar. Até porque em muitas situações a gente já está no que a gente chama assim, no pico da curva de Laffer, né? Que é aquele momento em que qualquer aumento de alíquota vai necessariamente reduzir, vai desestimular a produção do bem ou a prestação do serviço, ou estimular a sonegação a ponto da arrecadação cair. Então, é tudo uma questão de fazer conta, não dá para a gente cravar assim, um novo imposto que entra para substituir outras formas tributárias vai aumentar a carga tributária. Isso é muito categórico, né? E você precisa fazer muita conta, é extremamente complexo, por isso que eu falo, é tão mais fácil a gente mexer, e tão mais lógico a gente mexer na coluna da despesa, fazer as reformas administrativas e por aí vai. E principalmente você falou na questão de onerar quem tem maior capacidade produtiva, contributiva, eu não tenho problemas a priori com isso, mas fundamental é a gente desonerar o emprego.
né? Você tributa a geração de emprego hoje no Brasil. Essa, para mim, é a maior distorção de todas. Desonerar a folha de pagamento, eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante a gente simplificar os tributos que incidem sobre a folha de pagamento, sim. Mas ele não garante a geração de emprego, a gente já discutiu aqui. Eu tenho uma posição bastante sólida em relação a isso, com vários estudos que eu já trouxe aqui, que o que gera emprego é a economia aquecida. Porque se você desonerar a folha de pagamento e o empresário não tiver mais para quem vender, ele não vai contratar mais, isso não vai gerar emprego, isso não vai aquecer a economia. É o aquecimento da economia que vem por outros lugares, entre eles investimento público que está congelado pelo teto de gasto, é que pode fazer isso acontecer. Senão é muito fácil o empresário simplesmente colocar isso como lucro para ele. Desonerou, ele guarda isso e divide isso nos seus lucros e dividendos. O que está certo, porque o empresário ele está aí com aquele objetivo, né? Não é nenhum problema nisso, não estou demonizando o empresário, não. Mas a questão é, o empresário não vai contratar mais alguém só porque a folha de pagamento ficou desonerada. Isso é algo que a gente precisa ter em mente também, senão parece que isso é uma solução mágica. Mas voltando à CPMF, ou à contribuição por movimentação eletrônica, por transação eletrônica, microimposto, como quiser chamar, todos os especialistas que se debruçam sobre esse assunto mostram que mesmo sendo uma carga ínfima, ela tem um impacto, e um impacto cada vez maior a longo prazo no consumo. Acaba aumentando o valor, acaba onerando para a camada mais vulnerável, porque ele pode ser imperceptível para quem está numa camada, numa classe B e A, mas para quem está nas camadas mais baixas da sociedade, ele sim é muito importante. Isso acaba onerando a cesta básica e isso acaba não conseguindo fechar as contas no final do mês. Argumentos finais, 1 minuto e meio para cada um. Começa com você, Bruno, por favor. Bom, Analisa, para concluir, então eu acho que a gente precisa voltar em alguns pontos fundamentais. Nós queremos realmente fazer um programa de distribuição de renda maior, de transferência de renda maior? Muito legal, muito importante, mas a gente não pode fazer isso tirando de quem não tem. A gente não pode buscar essas receitas em lugares que já estão fragilizados. Esses programas sociais que vão ser extintos por conta desse novo Renda Brasil são extremamente importantes. O programa Farmácia Popular é uma conquista histórica. É um programa de distribuição gratuita e universal de medicamentos, que coloca o Brasil numa situação muito boa em relação a outros países nesse assunto, né? A gente adora falar sobre os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não tem programas tão robustos como esse e que funcionam e que fazem economizar dinheiro da própria saúde. Então não adianta a gente ir buscar nesses lugares, não adianta a gente ir buscar na classe média que já está fragilizada, que já não aguenta mais a carga tributária, ou no pequeno empresário. Vamos buscar nas grandes empresas. Por que a gente não vai pensar em uma contribuição especial para financiar, por exemplo, esses programas de auxílio emergencial nas grandes empresas, no setor financeiro, que está tendo lucros enormes, no setor varejista, que está tendo lucros enormes nesse momento, principalmente no e-commerce? Por que a gente não vai pensar nisso? A gente precisa ir nesses lugares. É claro, a gente está mexendo com grandes poderosos, mas é esse enfrentamento que precisa ser feito no Brasil para que a gente possa combater de fato e de uma vez por todas, de maneira séria e não populista, a desigualdade social. Caio, 1 minuto e meio, argumentos finais? A história mostra que aumentar a tributação em setor produtivo é um grande desastre, mas assim, dentro das minhas limitações cênicas, vou aproveitar que a gente teve pouca divergência, doutor, para declamar aqui um trecho contundente da música Chega, do Gabriel o Pensador, que é uma letra que lava a alma e que tem tudo a ver com esse tema aí do excesso, né, de tributação aqui no Brasil. Chega, vida de escravo, de condenado, a corda no pescoço do patrão e do empregado. Quem trabalha honestamente está sempre sendo roubado. Presidente, deputados, senadores, prefeitos, governadores, secretários, vereadores, juízes, procuradores, promotores, delegados, inspetores, diretores, um recado para as senhoras e para os senhores. Eu pago por tudo isso, o imposto sobre o serviço, a taxa sobre o produto, eu pago no meu tributo, pago para andar na rua, pago para entrar em casa, pago para não entrar no SPC e no Serasa, pago no estacionamento, taxa de licenciamento, taxa de funcionamento, liberação e alvará, passagem, bagagem, pesagem, postagem, imposto sobre importação e exportação, IPTU, IPVA, o IR, o FGTS, o INSS e o IOF, o IPI, o PIS, o COFINS e o PASEP, a construção do estádio, o operário e o cimento.
eu pago o caveirão, a gasolina e o armamento, a comida do presídio, o colchão incendiado, eu pago o subsídio absurdo dos deputados, a esmola dos professores, a escola sucateada, o pão de cada merenda eu pago o chão da estrada, a compra de cada poste eu pago a urna eletrônica e cada árvore morta na nossa selva amazônica, eu pago a conta do SUS e cada medicamento, a maca que leva os mortos na falta de atendimento. Paguei ontem, pago hoje e amanhã eu vou pagar. Me respeita, eu sou o dono desse lugar. Boa noite, Bruno. Até amanhã. Boa Caio, noite, boa Mona Lisa. noite. Até Boa amanhã. noite, Mona Lisa.